Obrigado, Leane. Compartilhar já aqui. Tá? Posso fazer a abertura, Gleison? Ou precisa de mais algum Po- tempinho aí? pode fazer, fica à vontade, professor. Bom, saudando a todos mais uma vez, bom dia. Declaro aberta, então, a sessão de defesa pública de mestrado em Ciências Jurídicas da Ambra University. Essa banca é composta pelos professores doutora Iris, doutor Tiago, doutor Fernando, e teremos aqui, então, a avaliação do discente Gleison Marques Lemos Leone, com um trabalho exigência parcial de conclusão de mestrado, versando valoração racional da prova pericial, a busca da verdade no Brasil por meio do contraditório e da ampla defesa técnico-científica. Agradeço mais uma vez aí a vinda dos professores, a colaboração e também da Leane, aí toda a equipe Ambra. E feita essa introdução, passo agora a palavra para o Gleison, que terá de 15 a 20 minutos, Gleison, para fazer as suas exposições gerais sobre o trabalho e depois passarmos aos questionamentos. Certo, ótimo. Eu acho que eu estou compartilhando já. Vocês estão vendo aqui a tela? Sim. Sim, Ótimo. estamos vendo. Aham. Certo. Então, vamos lá. Então, inicialmente, né, eu gostaria, né, de iniciar, né, fazendo um agradecimento aí geral aos nossos professores, né, da banca, né, membros dessa banca examinadora, né. A presença de cada um de vocês nesse momento é muito importante para mim, né, que Thank o you. currículo de vocês é fantástico, né. Então, assim, isso coloca uma pressão sobre mim absurda, né. Mas vamos lá. Inicialmente, então, a excelentíssima professora Iris, né, minha sincera gratidão, né, convite aqui, para aceitar o convite, né, para estar nessa banca, né, e pela sua relevante contribuição, né, para os estudos em direito penal internacional, né, até ao longo do trabalho aqui, a gente até citou um trechinho da tese, da sua tese, né, e ela está muito bem escrita, está fantástico mesmo aquela tese ali, né. Ah, muito obrigada. Eu gostei muito do teu trabalho, já antecipando. Legal, obrigado. Então, assim, o teu conhecimento, né, e experiência no tema, né, traz umas reflexões, assim, fantásticas, né? De fato, né, ele coaduna, né, com o tema aqui do nosso trabalho aqui, né? Então, muito obrigado aqui por aceitar esse convite, né? Depois aqui, agradecendo aí a presença do professor Tiago, né? Tiago Odon, né? O professor Tiago, ele foi meu professor na primeira disciplina, né, do mestrado aí na Ambra, né? Excelente professor, né? Só tenho a elogiar mesmo, né? O olhar crítico, né, dele, assim, sempre foi muito bom, né? No caso dos trabalhos, né, que a gente entrega ali ao longo da disciplina, né? Foi fantástico, né? Então, muito obrigado por comparecer aqui também. O professor Fernando, né? E é um prazer revê-lo, né? Que ele teve aqui na nossa qualificação, né? Foi fantástica lá a participação dele anteriormente, né? Ele corrigiu o nosso rumo ali, né? Ao longo do trabalho, né? Fez manifestações ali, nossa, de grande importância, né? E permitiu realmente a gente deixar o trabalho mais claro, mais preciso, né? E, além disso, né, a gente também cita o trabalho do professor Fernando aqui, né? E só tenho a agradecer aqui a sua presença, professor. Por fim, não menos importante, né, nosso orientador, né, professor Robson, né, só tenho a agradecer também, né, a presença dele lá, no caso, como orientador, né, ele sempre ajudou bastante, né. Ele não é só um orientador, ele é um amigo também, né, que tem bastante paciência com esse aluno chato aqui, né. A orientação dele, no caso, foi fantástico, né. Ajudou a gente a estruturar, né, essa pesquisa aqui de forma bem sólida. Só tenho a elogiar.
o meu professor amigo aqui, né? Mas vamos lá. Eu vou começar, né, a apresentação como um todo. O tema da gente aqui hoje, tá, é a valoração racional da prova pericial, a busca da verdade no Brasil por meio do contraditório e da ampla defesa técnico-científica. O que que é a prova pericial, né? A prova pericial, ela é de grande relevância, né, no sistema jurídico pátrio, né, nosso, e entre as outras, né, assim como as outras, né, na realidade, as provas, ela tem um objeto, uma função e um destinatário, né? O objeto, a gente pode dizer que é o fato, né? Vamos deixar assim. A função, a gente pode entender como se deu esse fato, como se a gente consegue imputar, né, a uma determinada pessoa, se a gente tem certeza, né, de como ocorreu esse fato, né? E essa seria a função, né? E o destinatário, né? Grande parte da, da doutrina, ou quando a gente conversa com um colega ou outro, todo mundo diz o destinatário é o juiz, né? Eu discordo um pouquinho dessa opinião, né? Porque para mim o destinatário é a parte, né? O juiz ele está ali para presidir o ato, né? Ele recebe, ele é um destinatário, claro, mas para mim ele não é o mais relevante no caso, né? Porém, ele é o presidente do processo, né? E o perito, ele está ali para auxiliar o juiz, né? E auxiliar no quê, né? Auxiliar com o exame técnico, científico, de determinado objeto de exame, né? Então, o que acontece? O perito, ele tem que escrever o seu laudo pericial de forma, né, que esse laudo, ele influencie o julgamento, né, do juiz, né? Porque ele é realmente importante ali no caso, né? Você tem que controlar o raciocínio probatório do juiz, né? E a prova pericial, ela enfrenta diversos desafios, né? Que eu vou tratar um pouco mais na frente, de desafios éticos, técnicos, estruturais, né? E que podem influenciar, né, na imparcialidade do perito e, posteriormente, na imparcialidade até do juiz que vai julgar o fato, né? E aí a gente começou o nosso trabalho com algumas hipóteses, né? A hipótese inicial era que os laudos periciais eles são considerados complexos por grande parte das pessoas, né? São complexos por quê? Porque provavelmente tem falhas de conhecimento, né? Ou do perito que está escrevendo, que é muito mais provável, ou, né, de quem é o destinatário, né? No caso, considerando agora o juiz, o advogado da parte, né? Essa complexidade que muitas vezes o perito ele escreve o laudo, né? Ele leva à incompreensão, né, dos achados nos laudos periciais, né? Muitas vezes tem alguma coisa escrita lá que a defesa não consegue captar, né? Porque o perito ele não escreveu o laudo de uma forma, vamos dizer assim, silogística, né? Construiu o pensamento de cima até abaixo, né? Vamos colocar assim, né? Premissa maior, premissa menor e por aí vai. E outra hipótese, né, é a existência de limitações estruturais, muitas vezes graves, né, nos órgãos de criminalística, né? E entre elas a gente cita a falta de padronização dos exames periciais. E aí, quando eu digo isso, não é falta de padronização em, por exemplo, uma unidade de criminalística local aqui, por exemplo, né? No meu caso, na Polícia Federal, né? A gente tem o padrão nosso aqui, né? Só que o nosso padrão é diferente da criminalística da Bahia, da criminalística do Rio Grande do Sul, da criminalística de Alagoas, da criminalística de qualquer outro estado, né? Isso dificulta, às vezes, né, as pessoas compreenderem, né, ou terem uma ideia geral de como funciona determinada técnica, por exemplo, né?
Isso pode, ao longo do tempo, influenciar negativamente, né, na imparcialidade dos peritos, né, e no atendimento dos princípios do contraditório, né. E por que que eu digo aqui imparcialidade, né? Eu digo aqui imparcialidade porque a gente separa imparcialidade, né, no próprio texto ali, em imparcialidade de origem, que seria, por exemplo, o fato em que o perito foi contratado pela parte e faz um laudo tendencioso para ele, né? Aí você tem a imparcialidade intencional, né? Que aí você conta com um perito, por exemplo, que sabe que a parte ao qual ele está fazendo o laudo, né? Seguidor, por exemplo, de uma parte contrária política, né? Que ele segue, né? Então, não, eu quero prejudicar aquele lá porque ele me enche de adjetivos, né? Ou ele é racista, ou ele é... Isso, ele quer prejudicar de alguma forma. Mas aí é que tá, essas são as formas mais simples de você enxergar a parcialidade, né? A forma mais oculta de você ver a imparcialidade é por meio da imparcialidade cognitiva, né? E o que seria isso, né? Seria, a gente abre um leque, nesse caso, da imparcialidade cognitiva em dois, aí, em que a primeira delas é o perito não é expert na área, né? A gente entende ali que o perito oficial, ele é um servidor público e ele é perito porque ele é técnico, né? Ele é expert em uma área da ciência, né? E aí ele é um perito oficial porque ele é um servidor público, né? Porém, o cargo é perito, por exemplo, perito criminal, né? E aí muitas vezes a administração desses órgãos de criminalística, né? Ah, tá faltando perito contador. Então, ó, amiguinho, você, veterinário, vai lá aprender a usar o Excel e vai fazer suas continhas lá para o laudo, o modelinho do laudo de contabilidade é esse, e você vai fazer, né? Aí o rapazinho vai lá, faz, dá algum problema, né? Porque ele não é expert nessa área, né? Outra situação é quando ele recebe, o perito recebe, né, para fazer o laudo, sei lá, informações que são verídicas ou incompletas, aí ele acaba incorrendo em erro por conta de uma documentação que veio posterior, né? Então a gente cita ali no texto essas imparcialidades, né? E isso aí prejudica, por óbvio, a confiabilidade, né, dos laudos periciais, né? Então, assim, qual foi a justificativa do nosso trabalho, né? A inquietação foi gerada, então, inicialmente pela incompreensão, né, de grande parte da sociedade do trabalho dos peritos, né? Por vezes também da subjetividade dos exames periciais que a gente tem visto por aí, e imprecisão de algumas provas periciais, né? Quando eu digo imprecisão, é porque a gente trata ao longo do texto ali que toda técnica, né, ela é falha em algum ponto. Então, você tem que saber exatamente como, né, quais são os limites da técnica que você está usando, né? Então, a imprecisão é porque ele não forneceu esses dados ou ele superestimou, né, esses dados e tomou uma conclusão equivocada, né? Então, isso nos traz uma necessidade muito forte, né, de robustecer, né, os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo judicial, né? Ou seja, por meio do exame pericial, né? O im- Então, assim, o impacto que esse laudo pericial tem no raciocínio probatório do juiz é muito alto, né? Então, às vezes, o juiz, ele tem aqui, ele aceita o laudo pericial sem questionar. Ele sai condenando, ah, não, saiu da perícia, tá tudo certo, mas ele não sabe quem foi que fez aquilo ali, né? Então, o próprio juiz, né, ele tem que ter, né, um standard de prova, né, uma forma de é, aceitar determinados exames periciais, né? E aí, mas então, qual a importância da prova pericial, né? A gente vê na, na doutrina, né, em artigos e tal, alguns autores falando a respeito
da natureza jurídica, né, da prova pericial. Alguns citam lá que é um meio de prova, outros citam que é um texto técnico-jurídico, que é de um assessor do juiz, né, ou de propriamente de um auxiliar, né, do juiz, né. Outros, né, por exemplo, já citam que a natureza jurídica do laudo pericial é testemunhal, né, porque é de uma pessoa de fora do processo, né? Então, a opinião técnica do perito seria, do ponto de vista da Carmen Vasques, por exemplo, que é ela que tem essa ideia, né, que a natureza jurídica do laudo pericial é testemunhal. Eu discordo, eu coloquei isso no laudo lá, no nosso trabalho, né? Em que eu considero que a natureza jurídica do laudo pericial ela é sui generis, né? Sui generis porque ela é híbrida, né? E ela é híbrida porque ela abre dois aspectos, uma técnico-científica e outra jurídica, né? Por quê? Né? Técnico-jurídico porque o perito ele ultrapassa, né, a qualquer declaração somente dos fatos, né, em que ele observou, né? Ele, na realidade, ele está valorando, né, os vestígios por óbvio, dos conhecimentos técnicos científicos que ele detém, né? E jurídico, porque no momento em que ele está fazendo isso, ele está interligando com as normas, normas processuais e materiais, né? Ele está correlacionando com o crime, né? Ele está fazendo o laudo porque ele recebeu a demanda diretamente de uma chefia que veio do requisitante, e por aí vai, tá? Dessa forma, o perito ele consegue, né, esclarecer, né, os fatos obscuros e controversos, né, que estão dentro desse processo, né? Já que a gente tem um indivíduo que é técnico e um julgador que desconhece a técnica, né? A função do perito, nesse caso, é fornecer, né, subsídios para o julgamento mais justo, né, desse indivíduo que está sendo, no caso, imputado um crime, né? E a ideia é que o perito ele seja um indivíduo que proteja os direitos humanos do cidadão, né? Em que ele, na hora de escrever esse laudo, né, ele vai escrever lá, ó, essa técnica que eu usei tem tantos por cento de assertividade. Ah, são 80 e, sei lá, 80%, né? Tem 20% que pode dar erro, né? Ah, tá, eu não tenho, então, por exemplo, dar um exemplo aqui, o DNA, por exemplo. O DNA você chega a 99,98% de certeza, né? Mas, por exemplo, uma análise de voz, você não tem isso, né? Você teria que colocar, por exemplo, na questão de análise de uma escala verbal, né? Então, você coloca lá o nível 1, 2, 3, 4, 5, né? E por aí vai e diz que quanto maior é essa escala, né, maior é o teu grau de certeza. E você vai colocar isso e o juiz vai entender que no nível 1 você passou da dúvida um pouquinho, né? Então, isso vai fornecer o subsídio para o julgamento mais justo, né? Vai, às vezes, se chega lá um laudo em que, não, sempre mais 5, não, 90% de certeza, o juiz vai sair condenando porque confia no trabalho do perito, né? Mas muitas vezes não sabe exatamente que esse perito ele não é perito, né? Do ponto de vista técnico-científico, né? Naquela área do conhecimento, né? Então, isso aqui, a gente chega na conclusão que o laudo, ele deve compor, né? Ele deve se relacionar diretamente com o direito ao contraditório, né? Porque no momento que o perito deixa isso aqui escrito, né? A defesa tem condições de promover uma defesa ampla, né? Mas voltando à situação e todos os desafios, né, enfrentados pela perícia, a gente encontra lá, né, a falta de uniformização nacional dos procedimentos, conforme eu já tinha citado, a qualificação dos peritos, né, para determinados tipos de exame, né, entre aspas, a gente já pode citar aí como imparcialidade cognitiva, né,
a ausência de certificação de determinados peritos ou propriamente de assistentes técnicos, né, que seriam os peritos da defesa, né, o que vai prestar o auxílio aos advogados de defesa, e muitas vezes a fragilidade na cadeia de custódia. A gente, lá na Polícia Federal, tem recebido muita quesitação ali. E como que tá, né? Você pode garantir, perito, que no dia tal, né, esse material não foi mexido, né? Só que esse dia tal tá entre o dia que foi feito a informação, a apreensão e a data de entrada na criminalística, né? Os peritos ali não têm, os sistemas, eles não acompanham da criminalística para fora, né? Então, os peritos só têm conseguido acompanhar a cadeia de custódia a partir do momento da entrada lá, né? Então, por isso que eu cito essa fragilidade aí, né? Juntando tudo que a gente já falou, né, a gente agora faz uma comparação breve, né, com Portugal e Estados Unidos, né? Em Portugal, há uma centralização de serviços periciais, né? Há uma normatização geral, né, em que os institutos especializados seguem, né? Diferente daqui, né, que cada órgão pericial faz de alguma forma diferente. Não é uma mesma. Não é o mesmo tipo de perícia, como os passos não são os mesmos, né? Isso, por óbvio, né? Lá gera um impacto positivo na eficiência processual, né? Porque sempre é mais ou menos a mesma coisa, né? E lá em Portugal, em regra, né? O magistrado, ele não avalia, né? O laudo pericial, né? Ele não avalia a vida, ele não contradiz o laudo pericial, né? Tem que ser algo muito tem que chamar muita atenção para eles se envolver nisso, olhar assim, ó, não, isso aqui não está dando certo, né? Vamos mandar para outro perito, vamos contratar alguém, né? Por aí vai. Já nos Estados Unidos, lá eles têm uma situação diferente. O juiz é visto, né, como um gatekeeper, né, um porteiro, né? E o porteiro ele tem a função de aceitar ou não determinada prova que entra, né, que pretende entrar dentro dos processos, né. Lá, eles utilizam o padrão Daubert, né, que os Estados Unidos, dentro dos processos lá, eles funcionam como casos, né. Então, já tem uma trilogia que é chamada trilogia Daubert, e não vale a pena a gente destrinchar aqui, mas, de fato, o padrão Daubert, ele tem essas características aqui, é feito esses testes de admissibilidade, né? Então, essa metodologia que foi feita, esse exame pericial aí, né? Ele é testável, né? Existe um procedimento para testar se está tudo ok, ele é repetível, né? Essa metodologia, ela foi revisada por pares, né? Houve publicação dessa metodologia em revistas científicas e por aí vai, né? A taxa de erro da metodologia é conhecida, né? Mesmo que não seja como no nível de assertibilidade de um DNA, né, que é fantástico, beira os 100%, né, mas é importante, né, informar essa taxa de erro, né? E existem padrões de controle, né, na aceitabilidade desse material, né? Exemplo, né? Na época aqui, acho que já faz 2 anos, né? Que deu aquele vazamento no Nordeste de óleo, né? Então estava morrendo alguns golfinhos por aí e tal, e chegou lá na unidade um golfinho, né? Você tem que deixar ele congelado, né? Esse é um tipo padrão de controle para você conseguir fazer o exame pericial depois. Tem que congelar, porque senão vai apodrecer a carne do bichinho lá, né? E outra, a aceitação geral da metodologia, né? Essa metodologia ela já é aceita há muito tempo. Então o juiz lá faz esse tipo de análise, né? Antes de aceitar, né? Ok. Mas com tudo isso que eu disse, então, quais são as oportunidades, né, para a defesa plena, né, do cidadão, né? A perícia ela pode, né, exatamente garantir essa ampla defesa, né? Como, né? A gente começa
né? Exatamente pela cadeia de custódia, né? Você consegue garantir a cadeia de custódia, né? Enquanto está ali dentro, né? Entra dentro da criminalística, passa pela chefia, a chefia manda para o perito guarda para chegar na fila. Quando ele recebe, ele deslacra, faz exame pericial, lacra de novo e devolve, né? Aí você tem todos esses passos, né? E ah, é uma necessidade, né? Há uma oportunidade, na realidade, que haja mais nomeações de assistentes técnicos, né, para reforçar o contraditório, né? Quem sabe exista até uma necessidade, né, nos moldes da Defensoria Pública, exista, sei lá, assistentes técnicos, né, um órgãozinho, não precisa ser grande, porque às vezes não precisa nem repetir, né, os exames periciais, mas só para ele acompanhar exatamente, tecnicamente, o que foi feito, né? Para ele saber para ele orientar a defesa técnica, né, jurídica do acusado, né? Então, há uma necessidade premente também de um sistema, né, de validação de prova, como os Estados Unidos, né? Tem lá a receitinha de bolo, né, em que você vai olhar todos aqueles pré-requisitos, não, então isso aqui está ok, a gente vai aceitar esse tipo de exame pericial, né? Ah, essa metodologia você tirou da sua cachola agora, não tem, eu não posso aceitar isso, né? Ao contrário, né, e ele aceitar algo que não esteja dentro desse rol de aceitabilidade, né, o, o órgão julgador, no caso o juiz, né, ele pode e deveria ser questionado, né, ué, por que você está aceitando isso, né? Então, seria importante, né? E isso abre um aspecto, né, em relação à ética, né, com as provas periciais, né? Nisso, então, a gente considera que a imparcialidade do perito ele deve ser visto como um preceito fundamental, olhando para o próprio perito, né? Ele tem que, pô, eu tenho que estar imparcial, né? Eu não posso ter que... Eu sei que é difícil, a imparcialidade é muito, muito difícil. Depois que você vê um trabalho, você está colocando assim, você já tomou uma conclusão, então a partir dali você já está meio parcial já, né? Mas quando eu digo imparcialidade, é você já não chegar com aquelas ideias de prejudicar alguém, né? Ou já está ligado a uma outra parte, né? Por exemplo, né? E você, mais importante ainda, está fazendo, né, exames periciais da sua expertise, né? Não aceitar das chefias imediatas e requisições de exame periciais para você fazer que não tem a ver com a tua expertise, né? Isso pode vir a dar problema, né? Isso com certeza vai dar problema, né? Gera conflitos éticos, interpretações subjetivas absurdas, né? Mas aqui, ó, em relação a conflitos éticos e interpretações subjetivas, um outro caso é o seguinte, né? A gente vê que dentro da Polícia Federal, uma doutrina correcional, né? Em que tem aceito, né, que as pendências, né, de duplicação de celular, no caso, quando os celulares, né, de uma operação foi apreendida, né, ao invés de eles mandarem para a perícia, eles estão fazendo a duplicação internamente na delegacia, né? A interpretação hoje vigente é o fato que, como o investigador não vai olhar os dados que estão dentro do celular, né, ou seja, os dados que estão ali, ele pode duplicar, né, para garantia do equipamento, né, da prova, né. Porém, assim, é muito complicado você ter, né, no caso, uma pessoa que tem o poder de investigar, né, o poder de aprender, o poder de duplicar, né, e poder de, no caso com isso, ampliar o escopo da operação, né? Porque basta, né, de certa forma, você duplicar o arquivo que você duplicou o celular e você trabalhar em cima dessa duplicação, né, você pode acessar os dados e que ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber e
pode gerar uma espécie de, sei lá, pescaria predatória, né? Predatória de provas, né? Então, isso posteriormente pode ir para a perícia, e esse é um tipo de exame pericial que não vai dar em nada, né? Porque o arquivo que ele mexeu não é o arquivo que ele tem que ele vai entregar. Então, assim, é claro que é um problema ético, né? Mas isso tem que ser levantado, né? E há uma necessidade de certificação periódica dos peritos, né? Em relação ao código de conduta mesmo, né? O que eu sinto aqui em relação ao código de conduta, que eu acho prioritário, é o fato, né, dos peritos sempre colocar, né, durante a feição dos laudos, a, a percentagem, né, de erro que a própria técnica tem, né? Tem que ser conhecido, né? De alguma forma tem que ser conhecido. Porque senão vira uma espécie de achismo, né? Fica subjetivo o laudo, né? E o peso do laudo é muito grande pro julgador, né? Ele escreve lá e às vezes, assim, por óbvio que tem laudo que sai errado, né? Então, com tudo isso que a gente falou aqui, a gente surgiu aqui com algumas propostas de melhoria, né? Que inicialmente seria a criação de um Conselho Nacional de Perícias, né? E no final das contas ele teria uma função, né, de regular, qualificar, né, peritos, advogados por aí vai, e fiscalizar laboratórios, né, de perícia, né, setores de perícia e tal, sistema de criminalística como um todo, né? No caso, ele implementaria curso de especialização e certificação, né? E eu acho que seria importante uma revisão, né, da legislação processual penal, né, mais importante no momento, né, considerando a criação do CNP, né, o fato de destinar o perito ad hoc, né, para nomeação por meio do diretor da criminalística da circunscrição, né, para avaliar se eles têm condição de atender e por aí vai, né? E, né, de alguma forma, né, gerar esforço, né, para reforçar e controlar, né, a imparcialidade pericial, né, do ponto de vista de parcialidade cognitiva, né, e da admissibilidade de prova, né? No caso, a admissibilidade da prova, aquela situação ali já citamos dos Estados Unidos, né? E a parcialidade cognitiva é ou contratar mais peritos, né, para que contrate os peritos para as áreas específicas em que haja uma alta demanda e não faça uma distribuição assim aleatória, de forma a possibilitar algum erro que a gente pode acabar condenando alguém, né? E por fim, né, a gente chega num ponto, né, em que a gente pretende, né, que com essas mudanças, né, haja, né, a elaboração de laudos mais lógicos, coerentes e razoáveis, né, haja uma redução dos erros periciais e, por óbvio, né, depois do erro pericial pode acabar acontecendo erros judiciais, né, a ocorrência, né, de maior segurança jurídica, né, e a transparência do uso da prova pericial, né, e a redução, né, da ocorrência de junk science e o maior rigor, né, técnico-científico dos exames periciais, né. Então, assim, por fim, a gente vê, né, que a valoração racional da prova ela não é apenas um conceito, né, jurídico, né. É, ela é uma espécie de compromisso, né, com a verdade, né. É um processo assim que ele impede que o julgamento, né, ele seja refém de, sei lá, suposições, né, e permite que a justiça, né, se construa, na realidade, em base sólida, né? É isso. No direito, então, a gente tem que entender que a prova, ela não fala por si só, né? O laudo pericial ele pode conter, assim, diversos aspectos, informações, né, valiosas, né, sobre a prova, né, em que pode, assim, eventualmente ser mal interpretado, né, ou mal escrito, né, e levar a erros, assim, irreversíveis, né? Uma prisão de um indivíduo, ou, por exemplo, nos Estados Unidos, né, lá isso tem pena de morte, né? Então, seria irreversível.
Então, assim, a análise da prova deve ser técnica, crítica, estruturada, lógica, coerente, razoável, né? Para que a gente tenha uma, uma justiça lógica e coerente, né? Então, assim, o que que acontece? No fim das contas, né, sem a ciência, né, a justiça ela se perde, sem o contraditório, no caso, ela vai se enfraquecer, né? E a valoração racional da prova, ele é o equilíbrio disso, né? Então, você vai avaliar isso, né, entre a razão e o direito, né? E a única ponte, né, segura que pode levar os fatos, né, dos fatos à verdade. Então, gente, é essa a minha apresentação. Eu espero que eu não tenha ficado muito tempo, né? Passei um pocão, né, para variar. E é isso aí. Obrigado por estarem aqui. Obrigado, Gleison. Bom, feita essa apresentação, agora passa a palavra para o nosso professor convidado externo, professor Dr. Fernando. Professor Fernando, por favor, é um grande prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo vosso tempo, pela contribuição. Sei que está numa correria aí com banca de delegado do exame oral e outras coisas mais. Obrigado, professor Fernando. Professor Robinson, para mim é uma honra, mais uma vez, poder ladeá-lo aí, em mais uma banca. Sou seu fã, você sabe. Estou aqui na Academia de Polícia, né, do Estado de São Paulo, para uma reunião com a banca de concurso, né, de delegado de polícia, e fiz questão de participar da banca porque fui aí agraciado com a possibilidade de participar da banca de qualificação do aluno Gleison, né? Mas quero rapidamente aí cumprimentar a professora Iris, professor Tiago, que eu não conheço ainda muito profundamente, mas faço questão de cumprimentá-lo, e o professor Robinson. Aluno Gleison, eu vou falar algumas coisas, deixe-me fazer alguns comentários. Primeiro, o seu trabalho está muito interessante, a ideia é engenhosa, é inovadora em muitos aspectos, então o senhor está de parabéns. O trabalho está realmente muito interessante. Então, o que eu vou falar, se eu me permito falar, é para elevar um pouquinho mais o nível do que já está muito bom. Nós, da banca, precisamos tecer algumas críticas, até para que, no nível que o senhor apresentou, o senhor possa alçar mais um passo, alçar mais um patamar. Então, não entenda as ponderações que eu vou tecer agora como a ideia é ser uma crítica construtiva, ok? Ajudá-lo a evoluir na caminhada acadêmica, que é para isso que nós estamos aqui, tá bom? Com certeza. Então, Fique à vontade. caro aluno Gleison, quando o professor Robinson ele falou até 20 minutos de apresentação, professor Gleison, Dr. Gleison, ele quer dizer até 20 minutos. Se o senhor leva 40 minutos, pode soar que o senhor está querendo dar aula para a banca. Isso, por exemplo, na minha época, era extremamente delicado. Se eu fizesse slide para o meu orientador, ele já perguntava, mas por que slide? Então, veja, eu só falo isso para as futuras apresentações do senhor, tá? Só para que eu vi que o senhor tem uma fala pausada, eu gosto muito dessa ideia de ter uma calma, né? Uma cautela ao tratar de temas, então isso é muito, muito interessante. Mas lembre-se dessa questão dos prazos, tá bom? Outra questão que eu vi, eu achei muito... o seu trabalho tem N pontos fortes, tem muitos pontos fortes. Vou tentar falar de muitos deles ou da maioria deles. E tem algumas questões que podem melhorar. Dentre os pontos fortes do senhor, eu vi que o senhor faz aqui um agradecimento ao professor Robinson, nos agradecimentos, e o senhor também cita o professor Robinson nas referências bibliográficas, cita diretamente o professor Robinson. Isso é muito elegante, isso mostra uma aderência do aluno à orientação. O senhor está de parabéns. Veja, eu leciono numa universidade também, que é 100% online, e eu faço orientações, e hoje uma orientanda minha, que está há um ano comigo, me mandou um WhatsApp perguntando o meu nome completo.
Eu até queria, depois, perguntar aos colegas aqui professores como que eu devo responder, porque eu estou aí há umas 48 horas sem responder ela. Eu queria ver se eu devo responder ou não, fazer um quiz aí para ver como que eu devo responder. Mas tudo bem, o senhor não. O senhor mostrou uma humildade intelectual, o senhor realmente fez uma aderência ao orientador. Então, eu fico feliz que a gente possa contar aí com alunos do seu gabarito, do seu conhecimento técnico e que são pessoas que caminham na trilha correta, que é na trilha de saber que, no fundo, né, como dizia Aristóteles, ninguém sabe tudo, né? Na verdade, só sei que nada sei, não é isso? É assim que a gente caminha na linha dos sábios. Senhor Gleison, vamos lá. Dito isso, algumas questões formais que é interessante até vislumbrando uma futura publicação para o senhor, tá bom? Por exemplo, tem aqui uma citação que eu gostei muito, logo depois dos agradecimentos. Mas essa citação, a memória é uma artista traiçoeira e não tem autoria. É sempre bom que, se o senhor for fazer uma citação, o senhor mencionar a fonte, tá? Para a gente saber de quem se trata. Com relação ao resumo, é sempre bom. Por que eu falo do resumo em palavras-chave? Porque o seu trabalho está muito interessante, provavelmente será indicado à publicação. Quando o trabalho do senhor fica numa plataforma de pesquisa, as pessoas que têm interesse em pesquisar, a primeira coisa que elas fazem é inserir palavras-chave. Então, a palavra-chave ela tem que estar coerente com aquilo que o senhor trouxe no trabalho. Bom? Então, o normal, Dr. Gleison, é termos no máximo, o senhor traz 7 aqui, tá bom? Então, dá uma olhadinha. E aí eu falo ao senhor que já e também aqui no resumo tem um recuo que não é costumeiro, tá? Ele é uma linha contínua, não há recuo, tá? O que eu achei interessante, eu li o trabalho do senhor e vi o resumo. Veja, nas palavras-chave, o senhor não fala, que eu acho que essa é a grande questão, tá? O senhor tem muito conteúdo, dá para perceber, eu achei interessantíssimo muita coisa, mas existe uma certa confusão no raciocínio do senhor ao colocar no papel. Por quê? Porque no momento em que o senhor faz o título, o senhor fala da busca da verdade no Brasil por meio do contraditório e da ampla defesa. E veja que nas palavras-chave, o senhor enaltece mais a questão do Conselho Nacional de Perícias. Ou seja, eu creio que o senhor teve aí, o senhor vislumbrou um caminho e acabou dispersando uma certa energia, não é? Então, é importante que o senhor acomode o título dentro de uma leitura do que o senhor efetivamente tratou. Não estou dizendo que o senhor tratou mais da ampla defesa do contraditório, gostei. Então, talvez as palavras-chave do senhor tivessem que ter esses termos, e não necessariamente a questão do Conselho Nacional de Perícias, que é uma proposta ao final que o senhor faz ali, en passant. Com relação a uma questão importante que eu não vi que o senhor tenha tratado em ponto nenhum do trabalho, depois o senhor me fale se tratou, é a questão da cadeia de custódia. Eu não vi o senhor tratar da cadeia de custódia. E isso, de fato, é muito importante para a questão pericial. Muito importante. Então, eu creio que, primeiro, retirar isso das palavras-chave, porque eu não acho que isso identifica o seu trabalho, e pensar nisso, eventualmente, até num fluxo de artigo científico, uma prorrogação da pesquisa do senhor, tá? Que mais? Também já nessa linha, já fazendo essas ponderações mais na linha do que eu não achei, eu também senti falta do incidente de insanidade mental. Porque no Brasil, Dr. Gleison, o senhor deve saber, o incidente de insanidade mental, ele é absolutamente necessário e a perícia que daí deriva, não é? Dizendo se o réu é imputável, semi-imputável ou inimputável, é uma das provas periciais consideradas peremptórias, ou seja, o juiz é a corrente majoritária da doutrina, baseada no artigo 151 do Código de Processo Penal, combinada com o artigo 22 do Código Penal.
é uma perícia que o juiz acaba acatando e até de uma corrente majoritária, porque embora o juiz seja considerado pela lei o perito dos peritos, ele possa afastar conclusões da perícia pela livre convicção motivada, nesse caso específico, casa como uma luva o que o senhor pondera a respeito da infalibilidade do sistema pericial, da ideia de infalibilidade. Né? Eu vou voltar a isso, mas antes eu queria falar ao senhor o seguinte, no resumo, né, desculpe, no sumário do senhor, o item 5.2 é exatamente igual ao item 5.3.1. O senhor repete oportunidades trazidas pela perícia para garantir a defesa técnica, a defesa plena. Então, eu creio que é ideal o senhor dar uma olhadinha e excluir aqui um deles, né? Mas, como eu havia dito antes, que eu acho que é importante enaltecer, é o seguinte, essa ideia que o senhor traz de criticar de maneira correta a infalibilidade é muito inteligente. Eu acho que nunca vi nada parecido com isso. Então, o senhor está de parabéns pela escolha do tema, de verdade. Porque, realmente, quando o senhor faz aqui a diferenciação entre o perito expert e o perito oficial, ou seja, que o concurso de perito é feito de maneira generalizada e que ele fala de matérias das quais ele não é especialista, isso é interessantíssimo. Quando o senhor entra, então, na parte do assistente técnico, que seria um perito da parte e que só vai ter vez se a defesa for aquinhoada financeiramente, se o réu tiver recursos financeiros, isso é de uma assertividade que o senhor está de parabéns. O senhor deveria até prosseguir nessa linha, que isso daí tem tudo a ver. Isso que eu senti falta no trabalho. Uma proposta que talvez o senhor possa até evoluir em sede de doutorado, uma proposta para trazer esse perito da parte para, digamos assim, pluralizar, para ampliar a possibilidade de assistente técnico, inclusive para quem não tem recursos financeiros, né? De molde a criar ali um contraditório dentro do sistema pericial. Isso, de fato, é algo que eu nunca vi e é efetivamente algo diferenciado e que vai pluralizar, sim, o contraditório no processo penal. Vai permitir que o juiz tenha mais de uma visão a respeito do mesmo tema. Né? Eu vejo que o senhor critica, inclusive, a independência dos peritos ou aqui com relação à subordinação. Achei engenhoso o parâmetro do que o senhor está defendendo aqui. Gostei muito dos casos concretos que o senhor abordou, muitos deles eu não conhecia. O caso Fry versus Estados Unidos, 1923, tem o detector de mentiras, muito interessante, que não foi aceito como uma prova válida. Esses 5 critérios de Daubert, testabilidade, revisão por partes, taxa de erro, padrões de controle e aceitação geral. Foi muito bem, e assim, fico até impressionado, porque por vezes nós entendíamos, eu sou delegado de polícia, entendia que a perícia tinha essas balizas, mas vendo e de fato, né, verificando alguns laudos periciais, eu tenho certeza que eles não seguem efetivamente esses parâmetros em todos os casos, pelo menos. Quer dizer, deve ter alguns que eles seguem, nós vemos laudos excepcionais e vemos laudos também, infelizmente, muito simples, muito fora, digamos assim, de uma técnica que o senhor pode criticar porque o senhor é perito. Então, o senhor tendo essa expertise, o senhor consegue realmente trazer essa crítica de maneira balizada. O senhor está de parabéns por apontar uma falha, um sinal ali que pode melhorar dentro da instituição que o senhor pertence, tá? Muito legal, muito bom, gostei, sim, achei bem interessante. Essa parte da assimetria entre a acusação e a defesa é realmente uma verdade, né? E, de fato, nós precisamos pensar nisso, né? Se nós quisermos tratar a respeito de um processo penal com ampla defesa e contraditório, né? Porque é bonito no papel, né? Abstratamente falar que a defesa é ampla, né?
A defesa é ampla, mas só vai ter perito, só vai ter assistente técnico quem tiver recurso para pagar. Então, é muito interessante. Então, é por isso que eu sinto falta de uma proposta legislativa, mas o senhor pode pensar nisso numa sede de doutoramento. Estou aqui, perito oficial versus perito especialista, muito bom. Enfim, eu estou olhando, também são muitos professores para fazerem uso da palavra, né? Eu não quero me estender demais. Queria cumprimentá-lo novamente, dizer que eu participei da sua banca de qualificação e eu fui testemunha da evolução que o senhor teve. Parabéns, parabéns de verdade. E, na verdade, eu não tenho perguntas, professor Robinson. Eu não tenho perguntas ao doutor Gleison. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, Obrigado, professor professor. Fernando. Eu que agradeço imensamente pelos apontamentos e observações, que certamente serão de grande valia para o Gleison aí, quer seja para a publicação, para o aprimoramento, para o segmento com doutoramento. Obrigado mesmo, professor Fernando. Bom, se me permitem agora, professor Tiago, passa a palavra para a professora Iris, por ter participado até da qualificação, só para dar uma ideia um pouco melhor até da evolução da qualificação para agora, né? Então, professora Iris, por gentileza, agradecendo mais uma vez aí a presença. Maravilha, então. Gostaria de primeiramente cumprimentar a todos, né? Cumprimentar o professor Robinson, agradecer o convite e a confiança mais uma vez. Cumprimentar aí o professor Tiago, né? Meu parceiro de banca de longa data, assim como o professor Robinson e agora o professor Fernando também, né? E cumprimentar também o professor Fernando, ao nosso mestrando, o Gleison, agradecer pelo convite e pela apreciação do meu trabalho na sua escrita, né? Desde já me sinto honrada. E cumprimentar também, né, a Leânia, que está sempre aí nos auxiliando e nos ajudando a fazer com que essas bancas aconteçam, né? Sem ela, eu acho que a gente ia ficar mais debatendo os horários, as datas e não ia conseguir levar adiante. Bom, como eu falei já anteriormente, eu gostei bastante do trabalho do mestrando, achei um trabalho muito interessante, né? Assim como o professor Fernando falou, alguns pontos que o professor Fernando falou, eu concordo, né? Não vou repetir aqui. Mas eu gostaria de, desde já, dizer também para o professor, para o mestrando, que todas as minhas colocações aqui, elas em nenhum momento vão, desmerecem o trabalho, né, do mestrando. Muito pelo contrário, a gente, quando a gente faz as observações, é sinal de que a gente efetivamente leu o trabalho, né? E que aquele trabalho ele fez algum sentido e que a gente quer auxiliar o mestrando a que o trabalho ainda fique melhor, né? Talvez algumas ideias elas não são acatadas, porque, enfim, não podem não fazer sentido, podem fazer sentido para mim, não fazer sentido para o mestrando, mas enfim, né? Bom, então o seguinte, tá? Eu normalmente divido a minha fala em aspectos formais e aspectos de conteúdo, né? E em relação à parte formal, acredito ali que o professor Fernando já pontuou algumas questões, né, dos recuos, enfim. Acho que cabe uma revisão, né, ali, mas são coisas simples, tá? Eu gostei bastante da parte do trabalho que o mestrando ele se utiliza bastante das notas de rodapé explicativas, tá? Eu gosto muito disso, tá? Eu acho que é importante a gente estar no trabalho, por mais que a gente use um autor data. Essas notas explicativas, elas ajudam a quem está lendo o trabalho a eventualmente entender melhor as questões que são pontuadas e que são necessárias de esclarecimento, tá? Bom, a minha primeira observação é ali na página 12 do trabalho, tá? Tem uma frase que é colocada o seguinte: o capítulo 5 adota uma visão sistêmica sobre a provas pericial e sugere-se explicitamente a criação de um Conselho Nacional. Primeiro, a questão ali de concordância, tá? Eu vi que tem alguns pontos do trabalho que tem esses pontos, essas questões de concordância,
como eu sempre falo, acho que uma revisão para uma futura publicação, uma revisão de português, ela é bem importante, né? Uma nova revisão, acredito que já tenha sido feita, mas apenas para finalizar deixar o trabalho mais redondo nesse sentido do português, tá? E outra coisa, o Conselho Nacional ali é colocado com letra minúscula. Eu colocaria sempre com letra maiúscula, tá? O Conselho Nacional, né? Porque é justamente a ideia de ter um Conselho Nacional de perícias aí, vinculado ou não ao Conselho Nacional de Justiça, aí é uma questão, né, que cabe ao mestrando entender se sim ou se não, tá? Mas eu colocaria sempre com letra maiúscula, sempre que eu colocar Conselho Nacional, letra maiúscula, tá? Por mais que ele ainda não exista, mas que seja um projeto, uma ideia trazida pelo mestrando, acho bem importante a gente ter isso como referência, acho que é um aspecto interessante. Depois, eu vejo que durante o trabalho, isso acontece algumas vezes, tá? Ali por exemplo, na página 14, tem ali híbrida e um númerozinho, tá? Híbrida 3, que eu acredito que seja em relação à referência. Não sei se foi só no meu ou quando eu passei para o Word, tá? Mas ali ficou totalmente deslocado. Daí só dá uma olhada, ver se no PDF tá certinho ou não, para que eventualmente numa publicação isso não fique disforme, Colocado, né? tá? Uhum. Aí eu sigo aqui para as questões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa formal que eu gostaria de falar. Acho que não. Acho que não. Questão formal, acho que não. Acho que não. Bom, aí dito isso, bom, se tiver mais alguma coisa, depois eu envio o arquivo para o professor. Acho que tem uma marcação aqui minha em amarelo, só um pouquinho. Aqui, peraí. Ah, não, não é. Não é para. Era uma marcação minha de que eu tinha parado a leitura ali e tinha que continuar. Não, acho que não tem mais nada de questões formais aí para o mestrando, mas depois eu envio o arquivo, como o professor Robinson sabe que eu sempre acabo enviando. E aí ali ficam as marcações em comentários, tá? Sobre as questões de conteúdo, tá? Eu gostei muito da tua linha, né, de desenvolvimento do trabalho. Achei que tá um desenvolvimento bastante linear, né? Ou seja, tu vai trazendo questões. Para mim, a parte extremamente interessante, e como o professor Fernando falou, bastante nova foi a questão do direito comparado com Portugal e Estados Unidos, né, nessas questões envolvendo a perícia, o valor vinculativo da perícia para o juízo ou não, né? E aí tu faz um paralelo com o Brasil, eu achei excelente, achei muito bom. Mas assim, eu queria até, isso pode ser a título de pergunta, né? Um ponto que eu acho que poderia ser melhor explorado, não que tu não tenhas explorado, eu vi ali que tu fala bastante sobre a cadeia de custódia, mas talvez a gente deveria ter dado um destaque maior para a cadeia de custódia dentro do teu trabalho. Aí eu não sei onde seria o ideal de ser enquadrado, né, colocado ali, aí cabe a ti e ao teu orientador, mas eu acho que precisaria ter um pouco mais de destaque. Aí eu não sei, aí fica o meu questionamento se foi uma coisa já pensada, né, em não destacar e quais seriam essas razões, né? Eu acho que é bem importante trazer isso, né? Se por acaso
né, fizer sentido trazer um destaque para a cadeia de custódia, porque eu acho que na sistemática brasileira, a partir dessa questão envolvendo a cadeia de custódia, até trazer, eventualmente, assim como foi trazido ali casos envolvendo o direito norte-americano, trazer eventualmente questões decisórias ali. Eu vi que na tua conclusão tu fala do Fishing Expedition, que é uma questão que está sendo muito tratada, né, pela jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores, e eu digo assim, como atuante na área, né, na área jurídica, advogando na área, a gente tem conseguido anular, né, uma série de processos penais com base, né, nessa comprovação de Fishing Expedition, né, principalmente a partir dos relatórios de inteligência financeira, né, que às vezes eles são compartilhados ou determinados assim de uma forma com intenção de buscar aspectos que até então, né, não seriam conhecidos, né, não tem um fundamento, e aí se vai buscando o que der, né, vamos lá, vamos fazer uma pescaria e ver o que tem, né, então a gente tem conseguido bastante, muitas decisões no âmbito do STJ, com base anulando provas com base no Fishing Expedition. Então, eu trazer talvez algumas questões envolvendo a questão pericial, o contraditório e toda essa questão da cadeia de custódia envolvendo Fishing Expedition, talvez seria algo que, assim, eu senti falta, né? Talvez por eu ser mais, assim, de eu gostar muito de trazer a teoria com a questão das decisões dos tribunais. Eu vi que tu traz alguma coisa, mas eu acho que precisaria aprofundar um pouco melhor, sem desmerecer o teu trabalho, tá? É só para acrescentar daqui a pouco, para ele ficar ainda melhor, tá? E outra coisa que eu gostaria também de entender, né? E aí fica até a título de perguntas, eu vi ali que tu usa o Auri Lopes Júnior, né? E eu gosto bastante do Auri, foi meu professor, meu orientador. A questão envolvendo a questão da verdade, né? Da busca da verdade, né? Do princípio da busca da verdade. Eu senti falta ali da análise da questão envolvendo isso. Essa análise pode ser, inclusive, feita em nota de rodapé, tá? Não precisa ter um destaque, mas a diferenciação entre a verdade formal e a verdade real, tá? Por mais que muitos dizem que é uma visão ultrapassada, eu acho que vale aí a gente fazer essa análise, e aí o Auri na minha opinião, né, é o melhor, é o melhor autor para fazer essa diferenciação, né? Ele tem ali livros sobre verdade formal, sobre a questão do processo penal e da verdade formal, então eu acho que é bem importante trazer isso também no teu trabalho, tá? Não precisa ser em destaque, como eu acho que a cadeia de custódia merecia talvez um capítulo específico ou um subcapítulo, mas eu acho que vale a pena fazer essa diferenciação aí, tanto é que existe a diferença, né, da questão envolvendo verdade formal e verdade real, nos processos civil versus processo penal, tá? De mais a mais, Gleison, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter apreciado o meu trabalho, agradecer a confiança, né, dentro das minhas limitações, é claro, em compor a tua banca, dar os parabéns ao teu orientador, que o teu trabalho realmente, como o professor Fernando falou, é um trabalho muito interessante, né? É um trabalho diferente, é um trabalho que, de fato, até então eu não tinha me deparado, mas aí eu fui pesquisar, né? Como assim a gente está falando de prova pericial? Que o Gleison, ele deve ser perito. E aí eu vi que sim, né? Tu és perito da Polícia Federal, então gostaria aí de te parabenizar, né? E dizer que o teu trabalho está muito bom, digno de publicação. As minhas contribuições, elas são meramente reflexivas. Eu também não tenho perguntas,
né, a passar para o Gleison. E mais uma vez, parabéns para ti e parabéns também para o professor Robinson, porque a gente sabe, né, que um trabalho desse nível, sem uma orientação, assim, de alto nível, ele acaba não se desenvolvendo, tá bom? Então, seriam essas as minhas contribuições, professor. Muito obrigado, professora Iris, mais uma vez, sempre muito precisa nas colocações e sugestões, certamente aí anotadas pelo Gleison, serão levadas em consideração para publicação, para aprimoramento, né, professora Iris participou desde a qualificação, agradeço aí pelos apontamentos e pelas considerações. Bom, passo agora a palavra para o professor Tiago Odon. Professor Tiago, um enorme prazer tê-lo conosco aqui na banca, já tive a oportunidade de estar junto com o professor Tiago em algumas outras aí, bancas e circunstâncias, sempre muito solícito e que vem sempre contribuir muito com a Ambra aí, com diversas atividades acadêmicas e com o vosso conhecimento. Muito obrigado, professor Tiago. Obrigado, professor Robson, muito obrigado pelo convite. E, preliminarmente, eu já peço desculpas aí de ter solicitado antecipação da banca e tal. Acabou surgindo um outro compromisso, mas obrigado aí pela gentileza de todos vocês de ter aceitado aí antecipar para agora às 10 horas e peço desculpas novamente. Mas, professor Robson, obrigado pelo convite, é sempre bom revê-lo, né? Sempre ativo aqui na Ambra. Professora Iris, companheira de sempre dessas bancas, né? Acho que semana que vem temos outra, né, professor? Temos outra da acho que Virgínia, não sei. Temos Não, uma eu tenho do Lucas semana que vem. Lucas, é. E Do tem uma Lucas. tem outra da juíza. Bom, não sei. A Lúcia Ramalho. Lúcia Ramalho, pronto, essa aí. Mas eu tô falando pra Leane, inclusive, aqui, ela não vai, eu não vou conseguir porque eu tenho uma banca às 16 horas no mesmo dia e eu tenho medo de ficar Ah, embolada. eu também tenho uma mais cedo, bom, não sei como tá para resolver. Mas bom revê-la, Iris, professor Fernando, não conhecia, muito prazer conhecê-lo aqui. Gostei muito das pontuações de todos vocês. Gleison, nosso mestrando, cumprimentá-lo também. E agradeço as palavras carinhosas no início, a abertura das suas palavras. O crítico professor Tiago. Eu já vou pegar esse gancho para ser o advogado do diabo aqui nessa banca. Que o espírito aqui, ó, aqui é academia, né? Então eu vou propor aqui, vou propor algumas considerações, vou abrir meu coração para vocês. Aqui é academia, o processo dialético é esse mesmo. Eu vou colocar algumas agonias que eu tive quando li o seu trabalho. Está muito bom, né? Assim, o trabalho traz informações muito interessantes, mas eu lhe confesso que eu tenho algumas questões que eu gostaria de ouvi-lo sobre, né? Sobre o seu trabalho. A começar, eu não vou trazer nenhuma questão formal, né? Eu acho que a professora Iris e o professor Fernando já foram completos aí. É mais a questão de conteúdo mesmo e a estratégia que você adotou no trabalho, para escrever o trabalho. A começar pelo título, né? Quando eu li o título do seu trabalho, eu fiquei com muita expectativa, né? Para que caminho você ia seguir no trabalho. Valoração racional da prova, né, pericial, a busca da verdade no Brasil por meio do contraditório e da ampla defesa técnica científica. Aí eu lhe confesso que depois que eu li seu trabalho, assim, eu fiquei esperando mais, né? Dado o título, eu senti, poxa, será que ele entregou o que ele quis entregar no trabalho? Eu escrevi um artigo, né? Isso quando eu fazia doutorado, só para você ter uma ideia, eu escrevi um artigo, fiz uma pesquisa, na verdade, isso tem uns 10 anos, eu acho. Quando eu estava no doutorado na UNB, eu escrevi um artigo e eu passei alguns meses na primeira turma criminal aqui do Tribunal de Justiça aqui do DF, olhando processos de crime contra o patrimônio. O meu objetivo era justamente ver como as provas estavam sendo tratadas pelos juízes e pelas partes, né? Aí tinha de tudo, né? Prova pericial, testemunhal e tal. E eu percebi, acabou virando depois, os professores gostaram, tal, no doutorado, acabei publicando na forma de um artigo. Mas a questão é o seguinte, eu percebi no trato da prova, inclusive prova pericial, nesses crimes, há muitos crimes de arrombamento, tal, era crimes contra o patrimônio,
o mau uso, ou o juiz simplesmente não pedia perícia quando era necessário pedir perícia, ou ele utilizava mal a perícia. E a defesa também não se aproveitava do vácuo ou da fragilidade da perícia ou da fragilidade do juiz em interpretar aquela perícia. Enfim, eu percebi que muitas vezes o Poder Judiciário ele cria criminosos sem necessidade. Ele cria criminosos sem necessidade. E nesses processos que eu vi lá, a maioria deles, sendo tecnicamente bem rigoroso, eu teria absolvido os réus por insuficiência de provas. Mas eles acabavam no final sendo condenados, o que é uma coisa chocante, né? Então, então, o que eu senti falta no seu trabalho é de casos concretos. Você analisar ali o calor do processo, o contraditório. Essa palavra contraditório está lá no título do seu trabalho. Como o juiz e a parte contrária e as partes lidam com essas provas. Como é que a jurisprudência trata dessas provas? Eu senti falta de casos concretos ali para você demonstrar o seu argumento, né? Eu sei que você focou muito na questão da necessidade de uniformizar, centralizar, mas às vezes a gente não tem um Dalbert, né, como a common law norte-americana tem. A gente não tem um Dalbert. Mas será que o nosso problema é justamente isso, a ausência de um Dalbert? Porque tem um caso interessante aqui que eu vi, um caso na Inglaterra. Pegaram 6 suspeitos de terem colocado uma bomba em pubs em Birmingham, na Inglaterra. Prenderam 6 suspeitos, usaram explosivos, explodiram uns 2 pubs lá. Enfim, a perícia, né, você conhece bem a perícia lá, colhi atrás de traços de nitroglicerina nas mãos, né? Traços de nitroglicerina nas mãos dos suspeitos, tal. A perícia, conclusão da perícia, havia substâncias ali que apontavam para o teste positivo. Logo, o juiz ali guiado para aquela perícia, 99% de chance de eles serem realmente os perpetradores das explosões. Então, estava tudo caminhando fácil para uma condenação, até que a defesa fez uma pergunta muito simples, né? A defesa fez uma pergunta muito simples. Senhor juiz, existe uma diferença entre a probabilidade de um teste positivo, dado que os suspeitos manusearam explosivos, versus, de outro lado, a probabilidade que os suspeitos manusearam explosivos, dado o teste positivo. O seu raciocínio está viciado, né? Porque esses produtos, essas substâncias que foram usadas aí, que contribuíram para o teste positivo, essas substâncias podem ser encontradas em tinta, em gasolina, em cigarro. Como é que o senhor me demonstra que eles realmente foram eles que manusearam os explosivos? Ou seja, a perícia foi muito boa, técnica. O problema não estava na perícia, estava no raciocínio do juiz. Como ele usou, ele cometeu um erro básico de probabilidade. Aí a defesa veio com probabilidade o teorema de Bayes, que você deve conhecer bem, Gleison, falou, a gente usa aqui o standard de prova que a gente usa é a lei da dúvida razoável, que também é um standard de prova usado no Brasil. O STF tem aplicado esse beyond reasonable doubt em vários julgados, né? E a defesa falou, se a gente for usar esse parâmetro de prova, vamos aplicar aí pelo menos 95%, né? O Gleison falou de porcentagens aqui na exposição dele. Se a gente for usar 95%, o caso, não sei se você não tem um caso, não tem um case aqui. Então, todo o processo cai, dado uma perícia perfeita, né? Mas o problema foi o raciocínio usado pelo juiz, né? E, às vezes, o que esse caso ensina também, né? Às vezes não é nem a ausência de um Dalbert ou de um órgão central ou de perícias bem coordenadas nacionalmente. Às vezes até favorece a defesa quando a perícia está mal feita, né? A defesa que tem dinheiro para pagar um bom perito, um contraperito, né? Para ela é ótima, né? Algo que não está coordenado, não está preciso, para a defesa é uma maravilha. Igual esse caso que eu acabei de citar para vocês. Claro que quem vai sofrer é quem não tem condições, não tem recursos, como você bem colocou no trabalho, de pagar uma perícia. A defesa não tem condições.
Então, para você atingir a verdade real, realmente é melhor que o Estado ofereça uma perícia de qualidade. Aí realmente faz muito sentido a proposta que você coloca no trabalho. Agora, o contraditório ele é muito relevante para guiar o juiz no raciocínio, né? Quando vem a porrada do outro lado, a defesa, ó, isso aqui não está legal. É aí que você vai começar a moldar os parâmetros do que deve ser aceito ou não como perícia, como prova, né? Aí por isso que eu senti falta no seu trabalho de jurisprudência, casos concretos, como é que essas coisas estão sendo tratadas lá no calor dos acontecimentos, na primeira instância e principalmente em tribunais superiores, né? Que tem a obrigação de uniformizar a jurisprudência. Então eu senti falta de julgados, acórdãos, como é que os tribunais superiores estão vendo essas coisas? Como é que o raciocínio está sendo seguido pelo Poder Judiciário? O Poder Judiciário está criando muito criminoso sem necessidade, muita gente que devia estar fora das prisões por insuficiência de prova, mas estão lá porque o juiz usou mal a perícia, a defesa não contra-argumentou, né? Enfim, e nós temos um estándar de prova que é da Common Law, que o STF usa, que é além da dúvida razoável. Você, como perito, Gleison, algumas pessoas usam, pô, isso aí, esse standard tem que ser no mínimo 95% de probabilidade. Alguns falam em 98%, 97%. Quer dizer, é um standard muito alto, né, para você brincar com perícia. Enfim, então meu primeiro ponto, Gleison, é que confesso que eu fiquei frustrado quando li o trabalho, dado o título. Eu acho que você ia trazer a busca da verdade real, o contraditório, o raciocínio do juiz em cima da prova. Mas você optou por outra estratégia. Por outra estratégia. Então, esse é o meu primeiro ponto. Por que você não trouxe justamente casos concretos? O seu trabalho é ficar lindo com casos concretos, né? Trazer como os tribunais estão se posicionando em relação a isso. Acho que foi um pouco do que a Iris também trouxe aqui na fala dela. Faltou ali caso concreto. Caminhando aqui para o meu final. Por exemplo, aqui, justamente colocando luz sobre tudo isso que eu estou falando, na página 77, do seu trabalho, você fala aqui da trilogia Dalbert, fala aqui dos Estados Unidos, aí você fala aqui de algumas fases, né, dessa jornada lá nos Estados Unidos sobre admissibilidade de prova, prova científica, rigores científicos, parâmetros científicos, né? Você fala aqui do caso Frye versus United States, 1923, aí depois você entra aqui na trilogia Dalbert, né? Tem um caso de 97, tem um caso de 99, tem um caso de 93. Aí eu lhe pergunto, será que a gente não tem algo assim parecido no Brasil que você possa explorar? Marcos no Brasil, na jurisprudência brasileira? Aí eles, por exemplo, citou julgados dessa pescagem de provas, né? O fishing expiatory, né, que ela falou. Quer dizer, os tribunais superiores estão tratando disso. A gente não tem marcos que você possa citar, até para dizer, você falar que no nosso sistema falta uma abordagem como essa. Até para dizer que falta uma abordagem, o científico mostra que falta uma abordagem. Mostra a jurisprudência, ó, tá vendo que ela não está casando? O nosso poder judiciário está perdido. Até para dizer que está perdido, seria bom você dar alguns exemplos. Por que ele está perdido? Né? Não tem uma abordagem, não tem uma linha, não tem um norte. Aqui, por exemplo, página 81, seguindo aqui para frente, página 81. Você fala aqui, ó, vale lembrar que os magistrados no Brasil não estão familiarizados com essa abordagem. Você está falando aqui do Dalbert. E qual é a abordagem no Brasil? O que a gente anda fazendo? O que a gente anda fazendo, né? Eu senti falta de você mostrar, olha aqui como a gente está perdido. De trazer processos, olha só como é que a gente está indo para um lado, o tribunal está indo para o outro lado, o STJ está decidindo de um jeito, o STF está indo para o outro lado. Até trazer coisas também de instâncias inferiores e tal. Aqui, página 88. Por exemplo, aqui, 88. Para garantir a defesa plena, a perícia deve seguir metodologia padronizada, sempre que possível repetíveis, o que significa que os processos
os mesmos procedimentos podem ser replicados para validar, óbvio, né? Isso é ciência. Então, a ausência de padronização dos procedimentos periciais compromete a confiabilidade dos laudos. Tá? Nós temos jurisprudência sobre isso. Por quê? Porque no Brasil, quem valora a prova é o juiz, né? Por mais que a gente tenha um órgão, como você propõe aqui no seu projeto de lei, bem interessante, mesmo que a gente tenha um órgão centralizando os procedimentos, oferecendo parâmetros para a gente uniformizar isso no Brasil inteiro, mas no final das contas, quem vai valorizar aquela prova é o juizinho lá do interior, são os desembargadores na turma, vai chegar nos tribunais superiores e vamos ter no futuro súmulas, vamos ter repercussão geral de temas desses passíveis de repercussão geral e tal. Então, no final das contas, quem vai padronizar, quem vai criar o parâmetro, não é esse órgão central de perícia. É o judiciário. Né? É o judiciário que vai criar. Então, muitas vezes eles vão errar. Como nesses casos que eu citei para vocês aqui. Muitas vezes eles vão errar. Então, o juiz eu acho que eu vejo, assim como no processo americano, no Brasil também é um gatekeeper também, né? E temos o princípio da livre convicção. O princípio da livre convicção, do livre exame da prova no Brasil, né? Que é um princípio muito forte entre a gente. Então, no final das contas, prova é o quê? Prova é aquilo que convence o juiz, né? Então, eles vão dar a última palavra. Então, será que a gente realmente precisa de um projeto de lei desse, como você está oferecendo, de um órgão desse? Ou será que bastaria a uniformização jurisprudencial, súmulas, tribunais superiores, repercussão geral para definir parâmetros? Né? A gente já tem um sistema que responderia por isso? Que já resolveria esse problema? Essa fica a minha pergunta para vocês. Nosso sistema já oferece um caminho para resolver esse problema. A gente realmente precisa de um órgão assim? Será que esse é o problema? Ou o problema é como os juízes estão raciocinando e valorando a prova, que é o que está no título do seu trabalho? O problema é como eles estão usando esse material, essa documentação. Então, fica aí a minha provocação para você. Eu gostaria de ouvi-lo sobre tudo isso que eu falei. Perdoe-me aqui se eu fui muito intenso. Robson, muito obrigado. Gleison, parabéns aí pelo trabalho. E paro por aqui. Muito obrigado, professor Tiago, pelas colocações, por essa visão, né? Sobretudo por não ter participado da qualificação, também muitíssimo importante para nós essa vossa visão, fora o vosso conhecimento e essas colocações. E questionamentos. Gleison, passo agora a palavra para ti, para a resposta aos questionamentos do professor Tiago e se entender cabível algum posicionamento em relação ao posicionamento dos demais professores. Certo. Vamos lá. O professor Tiago realmente foi bastante intenso, né? Deu uma bugada aqui na mente, né? Mas vamos lá. Por que não colocou o caso concreto, né? Realmente, a gente chegou a dar uma discutida nisso, né? Mas a gente começou a ter problema de espaço, né? A mesma coisa, a gente chegou a conversar disso e de cadeia de custódia, né? Então a gente teve esse problema. Talvez dê para dar uma enxugada em alguns dos capítulos aqui para inserir. Eu acho muito bom mesmo inserir, né? É, a minha resposta direta acaba sendo essa, né? Vamos ver Marcos na Expedition, conforme a página 77. Eu anotei aqui da página 77. Ah, sim, o professor estava falando a respeito dos marcos, né, da Fishing Expedition, né? Realmente é a mesma resposta anterior, né? Começou a faltar espaço, né? A gente foi encaixando, assim, o que estava dando. A gente vai ter que realmente agora ir coletando, assim, ir tirando alguns itens que podem ser reduzidos, né, para inserindo esses assuntos, né? Eu acho importante também, vai ficar bem mais robusto, né?
em relação ao que a gente está fazendo, né? No caso, o Poder Judiciário, né? Em relação à perícia. O meu sentimento, e aí vai algo meio subjetivo, né? Porque falar de sentimento é que tentar ser leve, né? É que de fato a gente não parece que ninguém sabe o que tá fazendo no final das contas, né? Porque apesar da gente ter, né, hoje a questão da jurisprudência, né? A gente tem já parte da origem ali de um laudo que às vezes ele é mais simples, né? Já tem, assim, às vezes o próprio perito ele não está colocando ali no seu laudo o, a metodologia, né, dos exames, ele não tem propriamente, às vezes, a taxa de erro da metodologia dele. Às vezes ele nem sabe que existe uma taxa de erro. E isso que eu estou falando é muito sério, porque, assim, é passado na academia, né, de polícia para, você vai fazer o exame assim, assim, assado, né? Mas muitas vezes, né, o perito, ele apesar de ser um, quase um cientista, né, vamos dizer assim, às vezes não está muito familiarizado, né? Porque a entrada de perito criminal entra por exemplo, dentro da Polícia Federal, ele entra como áreas específicas, né? E o que eu tenho visto muito, né, é, por exemplo, alguma área que não tem uma formação muito técnico-científica, vamos dizer assim, trabalhando em uma área em que deveria ter, né, uma formação mais técnico-científica, né? Exemplo, vou citar aqui o exemplo, e é muito longe de estar criticando as pessoas com essa formação, né? Mas, por exemplo, contadores, né? Contadores, a formação deles se aproxima muito mais, né, de algo assim, é quase um direito, né? Eles seguem muito procedimentos que vêm lá do CRC e por aí vai, né? E aí, geralmente, não existe metodologias assim, né? Você tem uma série de normativos. Então, eles não estão familiarizados com isso. Aí, às vezes, em distribuição, aliás, chegou tantos contadores, né? Agora a gente precisa ocupar uma área de perícia lá, tira um, dois, e coloca, por exemplo, para fazer balística, né? Que é uma área que não existe uma formação, né? Não tem uma graduação em balística. Só que daí é o seguinte, aí ele vai se debater com marcas, sulcos, né, em um projétil para fazer comparação, né? E aí, como é que ele vai fazer agora uma estatística em cima disso? Às vezes eles não sabem fazer, né? Porque não é expertise original dele, porque ele está acostumado exatamente a lidar com balanço, a lidar com sei lá, preços, né, de produtos, né? Então, isso tem ocorrido dentro das criminalísticas dos estados, dentro da Polícia Federal. E aí, assim, isso já fica tão desde a origem. Aí você vai jogando para cima, né? Vai lá, chega lá no juiz, o juiz deveria questionar esse tipo de coisa, tá? Mas e aí, e a percentagem qual é a taxa de erro disso aqui, né? Aí ele se acostuma que já não está vindo, ele já, vamos aceita porque vem do órgão pericial e está tudo certo, né? Eu acho que, no final das contas, a provocação do professor Odon é fantástica, né? Pô, a gente já tem tudo aqui, né? Basta seguir um normativo, né? Mas é importante, né? A gente tem tudo, mas ou não teve vontade ou não teve expertise, né? Porque já já é muito tempo assim, né? Às vezes precisa ter uma chacoalhada, né? Quem sabe tá chegando a hora, né? Porque as coisas estão mudando, né? No final das contas, né? Não sei se eu respondi,
né? Não, tá ótimo, gente. Como é? É bom, as provocações até provocaram, né? Você se abriu aí um pouco, viu realmente os problemas estão lá dentro, né? Isso faz parte da beleza do seu É. trabalho, né? Você vê realmente há problemas sérios. Uhum. Eu acho que devia Ah, expor, não sei, como você está fazendo aqui agora, expor mais esses problemas uhum. na Sim. página, colocar lá na página do trabalho. É Uhum. importante isso. Sim. Obrigado aí pela sua resposta. Obrigado. Ah, eu que agradeço a Obrigado. provocação, foi fantástica mesmo. Eu não tinha pensado nisso, não. Obrigado. Professores, mais alguém gostaria de alguma colocação? Ou podemos passar para a deliberação final? Então, vamos Podemos passar. sim, professor. Obrigado, professora Iris. Então, vamos para o outro link para a nossa sala de deliberação? Vamos. Então, estou indo para lá. Obrigado. Também. Oi, Eliane. E aí, tudo certo? Tudo certo. E aí, como é que tá o coração? Ah, eu Tá tô tranquilo. tranquilo? Eu sou muito calmo. Eu acho até que por isso eu acabei passando tempo, né? Porque eu, como eu tinha te comentado, eu estava viajando, né? Aí eu tinha planejado, né? Como tinha sido marcado para as 10, né? Para as 10 não, para as 8 da Às noite 8 da hoje, noite, né? eu ia parar para fazer a apresentação hoje, né? Não, mas deu tudo Aí eu, certo. não, deu certo, porque eu já tinha tudo assim, mais ou menos organizado, né? Só que daí eu não cheguei a treinar, né? Aí eu acabo passando. Eu falo demais, né? Falo demais. Só lembrando, Gleison, que os professores saíram, né, para deliberar, mas a gravação continua, tá? E essa gravação Certo, ela né? será disponibilizada posteriormente aí no YouTube, ficará Aham. aberta todo mundo assistir. E aí, como é que foram as férias? Foram ótimas, graças a Deus. Aproveitei para descansar, visitar os pais. Tá bom. E como é que foi essa reta final aí de produção? Ah, foi corrido, viu? Foi muito corrido. Para mim foi assim. Porque ele terminou foi o quê? Eu terminei no início de dezembro, né? Ali foi bem corrido, porque eu estava tendo que tocar essa conclusão do trabalho em si, e lá no trabalho mesmo caiu um monte de coisa. É E aí, como complicado é que você faz? É, conciliar as nossa, atividades, chegou uma hora que eu pensei, cara, é só o que faltava, não consegui concluir isso. É só o que faltava. mas no fim deu tudo certo. Deu certo. Isso que é bom, né? Professora, bom dia. Bom dia, Gleison. Oi, Bom dia, Ellen. Ellen. Tudo Bom E bem? aí, dia. tudo bem? Tudo bem, estou assistindo aqui. Dá os parabéns ao Gleison. Ah, obrigado. Muito. Me passar um pouquinho da sua calma quando eu for fazer a minha qualificação, viu? Você Ah, manda a é? receita, por favor.
Ele fala pausadamente, com calma, eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, eu preciso dessa calma. Mas te É, parabenizar, foi muito, muito, muito interessante. Eu fiz uma petição aqui agora com base no seu trabalho e nas e foi. pontuações dos avaliadores, viu? Muito, muito Que bom. pertinente. Sim, a prova, a questão da perícia, ela prejudica, às vezes, muito o trabalho da gente pela, É, eu, pela desqualificação, digamos assim, alguns, é óbvio, né, que tem peritos excelentes, hum, mas o que você pontuou ali me ajudou muito numa petição aqui a respeito hum, da, da disparidade, né, financeira, a pessoa não ter condições de arcar com assistente técnico e a isso. perícia vira assim completamente contrária àquilo que os autos demonstram. Aí eu fiz, acabei de Uhum. juntar, de fazer, vou juntar à tarde, mas muito bem, bem elaborado seu raciocínio, parabéns pelo seu Obrigado. trabalho, assim, encantada com ele, Pô, que bom que parabéns. você viu aí, que te deu ideias, né? Muito legal. Não, é para isso que a gente vê. Eu costumo ler, não tenho assistido tantas, porque eu não tenho assistido esses dias, porque eu tenho estado ocupada, mas agora eu tenho que voltar novamente. Porque está chegando a minha, né, professora Eliane? Em breve, né, Ellen? Se Deus quiser, a minha está Deus chegando aí, quiser. tem que estar em dia. Quando é a tua, quando é a tua, A minha estava marcada para 28, mas eu precisei passar para frente um pouquinho, para 28 agora. Mas eu Uhum. precisei trancar e passar um pouquinho para diante, com os problemas. Bom dia, Gleison. Bom dia, Lucas, tudo bem? Vou te dar os parabéns aí também pela sua Ah, legal, apresentação. obrigado. Eu peguei um pouco do meio para o final assim, mas já notei a sua calma no falar, Tá certo. na explanação e nos comentários dos professores também. Eles estavam comentando aí, semana que vem é a minha. Já falei com a Leane. A Opa, Leane me socorre, me manda versículos, me manda mensagem de calmaria eita. aí, porque eu não sou calmo igual o Gleison, não. Mas vai dar certo. É, Leane tá aí me ouvindo. Vai dar uhum, certo sim. Vai. Vou ficar Vai dar tranquilo certo. assim, vou Sem me inspirar cuidado. no Gleison e falar com a tranquilidade que ele falou também. tá certo. Parabéns Mas mais você uma vez aí, parece Gleison. calma, tá certo, Eu, obrigado. eu pareço calmo agora porque eu tô olhando você, né? Aí, quando é dos outros é É, mais fácil, mas quando é a nossa, não, tranquilo é mesmo. faz parte. Mas parabéns, vou torcer aí pela sua aprovação e seu sucesso. Certinho, obrigado, né? Tchau, Igualmente. tchau. Tchau. Pois é, dona Leone, agora é correr atrás da validação, né? Isso aí. Depois, quando a banca encerrar, nós conversamos no WhatsApp sobre esse processo, emissão do diploma, É, mas vai dar certo. você está em Brasília, né? Ou tá em Miami? Não entendi. Você está em Brasília ou está em Miami? Estou em Brasília. Brasília. Uhum. Esses dias a senhora estava aqui nas minhas minas, né, professor? Nas férias, ela estava aqui nas minhas Minas Gerais. Isso. Estava em Minas. Eu vi as fotos Doce Minas Gerais. Terra na boa, terra terra do pão de queijo, exatamente do pão de café, queijo, leite. café, pão de queijo, Queijo, doce queijo, de queijo leite. canastra. É. E mais importante que isso, né? O trem, né? O trem, uai, o É, trem, uai. Esse trem que vocês estão fazendo aí é difícil, uai. é, Sou, uai, sou.
É aquilo. Engraçado Mas isso. eu tô vendo você falar, e eu morei muitos anos em São Paulo. Então Uhum. eu falo, tem horas que eu vou falar alguma coisa e ainda volta. Ainda mais que eu sou Uhum. corintiana, né? Então tem que falar paulista, né? Porque a gente é do Corinthians, né? Tem o É, Corinthians, né? Vocês sabem. Aí às vezes eu Corinthians, falo mano. os manos, né, do Corinthians. É, Aí as é pessoas ficam Corinthians, mano. invocadas comigo na rua. Às vezes eu tô conversando com a minha filha, sai uma coisa meio Uhum. paulista, o povo olha assim. Eu falei, não, porque eu morei lá, minha gente, deixa eu, que eu sou do Corinthians, né? Eu sou paulista, eu gosto do Corinthians, mas só para descontrair você, para passar esses minutos aí um pouquinho. Passa rápido, passa Minutos rápido. que Na hora que a gente sempre tá costumam conversando, demorar para né? a eternidade, né, Cleison? Não, mas Cinco tranquilo. minutos parece uma hora. Sim. Mas eu vi a senhora tá falando a respeito, eu vi suas fotos aqui, eu falei, a professora está aqui em Minas, nas nossas Minas Gerais. Bom demais. Ah, aqui. A senhora sabe que eu gosto mais de São Paulo do que daqui? Sério, Ellen? Eu moro há 28 anos aqui em Belo Horizonte. Desde que eu formei, eu vim para cá. Mas eu gosto mais de São Paulo, Rio, de qualquer lugar. Eu não consigo. Eu gosto, mas não é a mesma coisa. Eu gosto de BH, o que eu não gosto é do trânsito daí. O Ah, não, trânsito aqui ninguém dá seta, né? Inventaram a caraca, seta, mas aí não entrou na legislação daqui, a de Belo Horizonte. Ela tem é. um adendo assim, não precisa dar seta. Ah, o trânsito aqui é Ah, complicado, mas não. é porque o trem não vira, né? O trem não tem que O dar trem não seta, sai do porque o trem não trilho. sai do trilho. Foi bom É, raciocínio. Quando é, alguém falar, eu vou responder essa. Mas aqui não tem, não. Aqui é muito. Tem gente que fala que São Paulo é ruim de dirigir, né? São Paulo, Rio. Fala, não, não é hum, não, gente. Vocês têm que dirigir aqui em Belo Horizonte. Pra vocês verem que delícia que é, tá? Quando você menos espera, tem um virando na sua frente, ou entrando na sua frente sem dar seta. Fala, Jesus. os lugares mais difíceis que eu dirigi, eu concordo, né? BH e Salvador. Nossa Salva- Senhora. Salvador eu nunca É, dirigi, não. Mas a minha filha tirou carteira. Minha filha tem 20 e poucos anos, tirou carteira com 18, 19. Falava para ela, falou assim, o dia que você estiver dirigindo bem aqui dentro de Belo Horizonte, você pode ir em qualquer lugar, minha filha, porque aqui, aqui não falando mal, mas o trânsito aqui é complicado. O trânsito aqui é assim, difícil mesmo. eu tive a oportunidade para ir para aí, aí eu escolhi, né? Porque caiu no meu colo, né? Ou você vai para BH, ou você vai para Maceió. Tu acha que eu escolhi o quê? Olha, eu acho que você deve ter ficado uma dúvida tão grande, mas tão grande assim. É, Oh, meu Deus, irei para onde? é, Para Maceió. é, pois é, eu vim para cá, daí para Maceió. Ah, não. Mas o Eu, meu critério não era nem questão de praia e tal, né? A minha questão foi o trânsito mesmo, porque senão eu escolheria realmente BH. Porque ficava melhor para mim, né, para viajar, né, para eu visitar a família e tal, né, lá no Rio mais Grande do Sul. perto, né? Então, não, é até em relação tanto mais perto quanto em relação a voo, né? Tinha voo Hum. direto, né? Mas aí no final das contas, assim, o aeroporto é longe pra caramba, né? Olha, o O Alfredo chegou aeroporto aí, o nome já diz, ele é em Confins, no Confins do lá no mundo. fim do mundo. É longe. O aeroporto ficou longe mesmo aqui. Ficou longe demais. Aí você gasta às vezes 2 horas para chegar. Você tem duas para o check-in e duas para chegar lá. É, O lugar ainda não é. Ainda quando com chuva, pior ainda. aham. Alaga, aquele trecho ali é perigoso. Tem muito acidente. Ah, mas faz parte. Ai, O Alfredo entrou e tá quietinho, né? deve estar anotado o áudio dele. É.
Alfredo e quietinho são duas palavras que combinam bem. Isso, pois é. E aí, Gleison, tudo bem? Eu falei, tudo certo, tudo O tranquilo. primeiro professor parece que gostou, pô. Voltaram aí. O professor Robinson tá chegando. Opa, aí. Olá, professor Alfredo, bom dia. Bom Bem, dia, Robinson, tudo bem? tudo bem. Tá no Brasil ou tá fora? Por enquanto no Brasil, professor Alfredo, mas não sei se eu cheguei a comentar convosco, acho que comentei com os outros professores, acho que a Eliana já está sabendo, veio a indicação agora, depois de uma seleção para trabalhar na OCDE. Eu estou indo para lá em março, para trabalhar no GAFI, no Grupo de Ação Financeira Internacional lá, para Que dar bacana, treinamento de parabéns. trabalho. Obrigado. Vamos ver se vai dar Parabéns. certo. Estão querendo Boa, ir lá em março, já em Busan, na Coreia do Sul. boa, muito bom. Bom, bom. No centro de treinamento lá do GAFI. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Acho que já é, mas por enquanto é aqui pelo Brasil. Uhum. É, já estão todos os professores aqui, né? Podemos anunciar então? Bom, bom dia a todos mais uma vez, os que estão agora presentes aqui nesse ato. Professor Alfredo, muito obrigado aí pela presença, por vir nos prestigiar nesse evento de finalização do trabalho do Gleison. Gleison, retomados os trabalhos após a deliberação, esta banca deliberou pela aprovação do vosso trabalho, meus parabéns, e com a menção final, com a média geral final de 85, uma nota alta, boa, excelente, sugerindo-se apenas ajustes no título e em eventuais outras partes, aí, conforme os professores apontaram, e sobretudo o professor Tiago, né? Por parecer um pouquinho, às vezes, em algum momento, sutilmente em dissonância com a proposta. Então, só um pequeno ajuste ali na questão textual de título para ficar adequado ali, tá? Mas você está de parabéns, mais um mestrado, né? E agora... Legal. Gleison, Legal, obrigado. parabéns. Espero que você Obrigado, professor. continue essa sua pesquisa. Vale a pena continuar e aprofundar. E parabéns aí pelo resultado, parabéns aí pela dissertação. Muito obrigado, Parabéns, professor. Gleison, parabéns, professor Robinson, pela orientação, né? E tudo de bom, e que o senhor siga aí nas pesquisas rumo a um doutorado. Legal, obrigado, professora. Parabéns, Gleison, parabéns aí, professor Robinson também pela orientação. E eu queria pedir licença, não sei, eu tenho aqui uma reunião na congregação da Cadepol, pedir licença para sair, não sei se pode, fique à vontade, professor, se for encerrar, eu espero. Já estamos em encerramento, professor Fernando, mas fique à vontade se precisar sair. Gleison, meus parabéns, tá? Sobretudo diante de todas as dificuldades que você passou no órgão, na vida pessoal que eu acompanhei, é um vitorioso e muito inteligente e capacitado aí. Prossiga nos estudos, publique o trabalho, que vai ser de grande serventia para os peritos, para os juízes, para os delegados de polícia, para os promotores, para todos que operam nesse sistema de justiça, tá? E agradecer imensamente, aí seguimos à vossa disposição sempre, Gleison. E agradecer imensamente aí a Ambra por essa oportunidade, aos professores Fernando, Tiago, professora Iris, ao professor Alfredo, nosso diretor aqui, e a Leânia, também a equipe Ambra, aí, pelo todo o carinho, por ter criado essa oportunidade aí, dar todo o suporte para nós. Muito obrigado, meus amigos. Parabéns, Obrigado. Gleison. Obrigado pela presença, professor Fernando, pelo seu tempo. Obrigado, Tiago, Iris e Robson. Parabéns, Robson. Tiago, tem uma pergunta para você. E Ai, ai, Pergunta, ai. pergunta simples, Iris, calma. Ai, Não, ai, ai. as complexas eu faço para o Tiago em outros momentos. Tiago já sofreu muito com perguntas aqui comigo, né, Tiago? Mas vamos deixar para depois esses papos. Mas a pergunta é simples. Assim, o professor Fernando, acho que a Iris também comentaram, sugerindo para o Gleison seguir em pesquisas em doutorado. Se pegar aquela sugestão sua, Tiago, de fazer um estudo jurisprudencial mais forte, fazer talvez algum estudo comparado, você acha que isso daria um tema de doutorado? super daria. Inclusive, eu fortemente recomendo que ele siga esse caminho aí. Seria uma complementação fundamental para esse texto que ele escreveu agora. Perfeito, muito bom. Era só essa minha dúvida. Parabéns, Gleison.
Parabéns, Robson. Tá, Obrigado, Fernando. Obrigado, Thiago e Iris. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço em Obrigado. todos Obrigado. aí. Obrigada, Um Leânia, abraço. também. Demora Um bastante. abraço. Super. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. tchau. Tchau, tchau.